Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos que ouvem a palavra do dia. Que maravilha, que bênção que o Senhor está nos proporcionando nesse dia. A oportunidade de nós estarmos vivendo mais um dia na terra, junto com a nossa família, junto com nossos amigos, parentes e irmãos. Graças a Deus pelos cuidados do Senhor. Glória a Deus. Nesse momento, antes de estar buscando ao Senhor em oração, gostaria de deixar Oséias, capítulo 14, que diz assim. O título é assim, exortação ao arrependimento e promessa de perdão. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dize-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais. Tu és o nosso Deus, porque em ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e espalhará suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergôncias, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e isso considerarei. Eu sou como a faia verde. De mim é achado teu fruto. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles. Mas os transgressores neles cairão. Olha que maravilha de palavra, né? A gente observa como o Senhor falava com Israel, como o Senhor falava com Judá, sempre falando com Judá, exortando para que eles viessem a deixar o caminho mau, sempre falando com eles, converte. E o Senhor levantava os profetas de madrugada para poder exortar Israel, para que eles viessem deixar o caminho das trevas, os ídolos. Eles deixavam, mas não demorava muito, já estava tudo caído de novo. Era um povo assim obstinado. Eles pediam a direção de um juiz, de um rei, o Senhor dava. Aí até o rei pecava. A gente vê em Reis, em Crônicas, onde registra as passagens dos reis. Levantavam reis tementes a Deus,
eles restauravam o altar, sacrificavam para Deus e derrubava os bosques de ídolos, né? E se convertia ao Senhor, levava a nação a se converter ao Senhor, choravam. Eu fico admirada, porque a palavra do Senhor diz que o choro deles dava para os vizinhos, as cidades vizinhas, longe, escutava o choro deles de tão alto que eles choravam, né? Porque era muitos, né? O povo de Deus, o povo de Israel. Eles choravam assim de voz alta. Mas não demorava muito para eles caírem de novo. Era assim. Mas eu vejo que Deus sempre estava ali falando com esse povo. Aí então, nesse capítulo, é mais uma exortação. Só que o Senhor é tão maravilhoso que Ele vai exortando e consolando. Exortando e fazendo promessas de bênção, de restauração. A gente vê como que Deus é amoroso, né? E Ele falando assim, Ele já começa exortando e já passando o óleo, né? Para poder sarar. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerro o sacrifício dos nossos lábios. Olha então, quantas das vezes a gente fala isso, né? Ai, a partir de agora eu vou me santificar melhor, mais um pouco, vou orar mais, vou oferecer a Deus meu sacrifício vivo, porque hoje o nosso sacrifício para Deus é os frutos dos nossos lábios, né? A gente pode cantar um cântico novo, as palavras que saem da nossa boca seja para Deus agradáveis, o sacrifício dos nossos lábios, a oração feita com fé, com amor, sobe até a Deus como sacrifício vivo. Hoje não tem mais necessidade da gente pegar animal e sacrificar o animalzinho para pagar os nossos pecados, porque o próprio Deus se fez carne, Ele é o cordeiro, então não precisa mais ficar pegando cordeiro por aí para sacrificar, derramar o sangue dos animalzinhos, não, porque o Senhor Jesus já é o sacrifício perfeito, né? Então Ele se entregou na cruz como cordeiro perfeito. E o sangue dele tem poder até hoje e sempre terá poder, porque é um sangue puro, inocente, verdadeiro, e ele veio para isso aí mesmo, para esse fim, para ser oferecido como cordeiro. E essa obra redentora. Então hoje o nosso sacrifício não tem mais necessidade da gente pegar animais e derramar o sangue dele para lavar nossos pecados, porque Jesus já está fazendo isso. Ele não tirou o pecado do mundo, ele tira, né? Como sempre eu estou dizendo, repetindo. Oh, glória, aleluia, né? Louvado seja Deus. Então nós vemos que ao oferecer a Deus um sacrifício dos nossos lábios, convertendo. O que é converter? Converter é nós dar meia volta. Estamos indo pelo caminho errado, a gente se converte e vai para o caminho certo. A gente tem que fazer uma conversão, né? Derramar diante do Senhor, aleluia, corpo, alma e espírito. Louvado seja Deus. Não nos salvará a Síria e não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais: Tu és o nosso Deus, porque por ti os órfãos alcançarão misericórdia. Então, a gente não tem que esperar a salvação de Assíria, nem confiar
nas forças dos cavalos, nas obras das nossas mãos, né? Mas sim confiar no poderoso Deus, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, nosso Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Então ele fala, eu sararei a sua perversão. Eu sararei. O Senhor diz, eu sararei a sua perversão. Meu Deus, quantas das vezes a gente perverte o juízo, né? Quantas das vezes, quantos de nós são pervertidos? O que é perverter? Né? Sair fora, cometer coisas graves, né? Mas eu voluntariamente os amei, porque a minha ira se apartou dele. Tá vendo o aconchego do Senhor? O Senhor veio para os perdidos, o Senhor veio para nos sarar, o Senhor veio para endireitar nossas veredas, o Senhor veio para nos levantar. Voluntariamente Ele nos ama, Ele não nos ama por obrigação. Ele nos ama porque é nosso Pai, Ele tem obrigação de nos amar. Não, não é. Ele nos ama voluntariamente. Ele nos criou voluntariamente. Ele continua, eu serei para Israel como orvalho, né? O orvalho, ele é muito útil à noite para as plantações, para nós respirarmos bem. A gente pode ver que a gente levanta de manhã, a terra está fresquinha, por causa do orvalho que caiu à noite. A gente viu que aquela flor está mais linda. A gente vê que aquela árvore está tão linda, verdinha, resplandecente. Você olha as plantações com gotas de águas por causa do orvalho da noite. O Senhor diz assim, eu serei para Israel como orvalho, aquele que sustenta, aquele que rega. Olha que coisa linda, né? Meu Deus, Deus é maravilhoso. Então, como que a gente vai viver sem orvalho? Como que a terra pode sobreviver sem um orvalho? Agora, na época da seca, esse tempo de estio, né, que é o inverno, né? E se não fosse o orvalho, como que a gente ia sobreviver sem chuvas, né? Então o Senhor fala assim, eu quero ser como orvalho, eu sou como orvalho, serei como orvalho. Então a gente não dá para viver sem o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, não dá para viver sem Ele. Ele florescerá como lírio. Então ele está dizendo assim, Israel, né? Israel agora é o povo de Deus, né? Somos nós, todos os servos do Senhor, é o Israel de Deus. Então o Senhor quer que nós florescemos como lírio e que as nossas raízes seja fundada firme, né? Então ele fala assim, espalhará suas raízes como Líbano, dará frutos, glória a Deus, e estender-se as suas vergônteas, uma planta, né? É uma planta rastejante, né? Aquelas plantas que vai embora, vai subindo para as paredes, vai se estendendo. É muito lindo, né? E a sua glória será como a da oliveira, o seu cheiro como do Líbano. Meu Deus, que coisa mais linda que Deus faz essas comparações, né? De quem serve a Ele, tem frutos, né? Glória a Deus. Tem pessoas que falam assim, nossa, aquele lá não é flor que se cheire. Essa pessoa aí não é flor que se cheire.
Como é duro, né, a gente escutar isso. Mas o Senhor diz assim que se nós estivermos nele, o seu odor será como o do Líbano, aquele cheiro gostoso da natureza. Voltarão a se assentar à sua sombra, serão vivificados como trigo. Oh, meu Deus, que coisa linda! E florescerão como a vide. Olha, a sua memória será como o vinho do Líbano. Olha que coisa mais linda. Quando a gente está plantados na casa do Senhor, floresceremos como a oliveira verde. Daremos seu fruto na estação própria, cujas folhas nunca caem. Assim é o varão que teme ao Senhor. Assim é a igreja que teme ao Senhor, dá o fruto. Quando Deus vem recolher os frutos, tem fruto na oliveira. Quantos trabalhadores que hoje mesmo, pela manhã, já foi ver as suas plantações? Quanto deles já cortaram árvores, já cortaram pé de frutos, porque não tem nada, seca, fica ali, ocupando o lugar, né? Os trabalhadores, eles não querem cortar, mas tem que cortar. Está ocupando a terra inutilmente, né? Mas que nós venhamos ser árvores frutíferas para que quando Deus ele passar a colher seus frutos, ele venha ver em nós que nós temos frutos a entregar a ele. E se ele passar e ver em nós que ainda tem flores, ele vai falar assim, olha, ainda há esperança. Tem esperança para essa pessoa. Ela está em flor. Ela está em flor. Tem muitos irmãos que estão em flor ainda, né? Muitos e muitos ainda que estão em flor. Mas graças a Deus, que essa flor não venha cair, que essa flor não venha murchar, mas que quando ela cair, ali atrás tenha um fruto. Glória a Deus, né? Que não seja vão a nossa presença na casa do Senhor, mas que a gente venha a crescer espiritualmente, amadurecer, ser vivificados, porque a gente tem trigo, a gente tem pão. E por que somos mortos? Porque a gente não está se alimentando. A gente tem que se alimentar do Senhor para nós ser vivificados. Deixar de ser essa pessoa raivosa, tribulosa. Por que a pessoa está assim? Porque ela não está sendo vivificada, ela não está comendo, não está sendo alimentada pelo trigo. Jesus Cristo é o pão e nós temos que desfrutar, né? Quanto de nós levanta de manhã, já corre fazer o café, pegar o pão, pegar o leite, vai indo, né? Vai tomar o seu café da manhã, se alimentar, porque para ser revigorado, renovado, então a gente tem que fazer isso também. A gente não pode viver sem o Senhor, de jeito nenhum. Ainda tem muitos irmãos, muitas pessoas na terra que ainda não conseguiu atualizar sua vida espiritual, ainda não conseguiu fazer a sua agendinha particular, a sua determinação. Coloca na cabeça o que ela tem que fazer materialmente, mas ela não consegue ainda adaptar a vida espiritual, né? Como assim? Se programa. Tal hora eu vou orar de madrugada, como eu trabalho, e eu tenho uma correria tremenda, então eu vou programar para me orar apenas 15 minutos. Você pode pôr no despertador, no celular. Ou você pode programar, você diz assim, ou se não, eu vou orar antes de trabalhar. Eu vou determinar, eu vou orar 20 minutos. Você determina, é você que tem que fazer a sua agendinha. É você que tem que fazer, não é os outros que tem que falar para você fazer.
Glória a Deus, mas nesta manhã o Senhor está dando a estratégia. Ele nunca deixa a gente sem orientação. Faça a sua agendinha do dia. Ah, não, eu acho que eu vou orar na hora do almoço, eu vou para casa almoçar, então eu vou entrar no quarto, eu vou ficar orando, vou ler uns versículos. Aí você diz assim, não, hoje eu vou louvar, vou chegar em casa na hora do almoço, eu vou louvar bastante, depois eu volto trabalhar. E você vai ver que sua vida muda, é muito gostoso. Você vai ver que o dia passa, mas passa com paz, com alegria, se desenvolve no serviço, é a coisa mais maravilhosa. Ou à noite, você pode falar assim, não, antes de dormir, eu vou tirar um bom período de oração. Então, tudo está nas nossas mãos. O Senhor está dando essa liberdade para a gente dar frutos, para a gente ter comunhão íntima com o Senhor, para que nós venhamos ter o odor do Líbano. Glória a Deus, para que a gente venha ser como a oliveira, a sua glória seja como a da oliveira, né? A oliveira onde produz frutos, o azeite, né? Glória a Deus, a gente vê que o azeite é caríssimo. Então, olha que valor que tem aqueles que produz frutos. É um valor muito alto. A pessoa às vezes fala, eu não tenho valor, eu não sou nada, eu não sou isso. Você é valoroso para o Senhor. Você não tem ideia. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo, florescerão como a vide, a sua memória será como o vinho do Líbano. Aí então Efraim vai dizer, que mais eu tenho eu com os ídolos? Vai divorciar desses ídolos, vai parar com isso. Eu tenho ouvido, e isso considerarei. Eu sou a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Olha, de mim é achado o teu fruto. Então o Senhor vem e recolhe o seu fruto. Glória a Deus, fruto maduro. Tem muitos frutos maduros que Deus vai recolher, né? Tem muitos irmãos que o Senhor vai passar recolhendo para seu celeiro. Glória a Deus, porque o fruto está maduro, pronto para a colheita. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quem é sábio para que entenda essas coisas, prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, assim como Deus é maravilhoso para com os retos, né? Os justos andam no caminho do Senhor, só que Deus também, o caminho de Deus é um perigo para os transgressores, porque os transgressores acabam caindo, né? Deus é uma pedra viva, né? Para os justos, mas só que é um perigo para aqueles que estão caminhando em injustiça, porque essa pedra pode rolar sobre essa pessoa. Então, o caminho de Deus não é brincadeira. O Senhor tem poder sobre todas as coisas, sobre a morte, sobre o inferno. O Senhor tem poder sobre a vida. O Senhor tem poder. Não existe um Senhor mais poderoso do que Ele. Maior é o Senhor do que esse que está no mundo. Então, assim como Deus pode dar vida e vida com abundância, também pode permitir que todo mal caia sobre os transgressores, né? Então, o Senhor falou para nós, não tenha medo das pessoas que podem matar a sua carne, que depois não pode fazer mais nada, né? Temei antes aquele que pode, além de matar a carne, ainda lançar sua alma no inferno. Então a gente vê que Deus é amor, mas é justiça também. Então nós temos que escolher
a vida, escolher frutos. Olha que coisa mais maravilhosa que Deus oferece para nós. É falta de inteligência a pessoa escolher o mal, escolher a morte, que isso, né? Então vamos nos salvar, vamos produzir frutos, vamos ser como as vergôntias que vai espalhando as suas raízes, ser como a oliveira, produzir azeite, oh glória, né? Eu imagino assim, como a oliveira produzindo azeite, porque o Senhor, Ele dá o Espírito Santo com abundância e o Espírito Santo representa o azeite. Ele dá com abundância, quer dizer, muito, muito, faz transbordar, Ele nunca dá o Espírito Santo por medida. Então a gente tem que aproveitar, pedir mesmo o Espírito Santo. Glória a Deus, para que nós venhamos exalar o odor como do Líbano, exalar o cheiro suave de Cristo. Glória a Deus. Então vamos converter do nosso mau caminho e voltar para o caminho certo. Expulsar toda a iniquidade e receber o bem, né? E dar ao Senhor sacrifício dos nossos lábios. Glória a Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Ele está nos exortando ao arrependimento e também falando para nós que ele tem promessa de perdão para nós, né? Oh, glória a Deus. Então vamos buscar o Senhor, vamos orar junto, então. Glória a Deus. Que o Senhor venha dar uma boa semana para cada um e que nós também venhamos a dar uma boa semana também para Deus, né? Glória a Jesus, maravilhoso. Fique com Deus, que a paz do Senhor Jesus reina na sua vida e na sua casa. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, o justo.